Hoje quero compartilhar com os meus seguidores a história de um dos cânticos mais entoados na época da Páscoa e em muitas outras oportunidades, até mesmo nas despedidas em funerais, não só por evangélicos, mas católicos, outras religiões. É o cântico Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, de Bill e Gloria Gaynor. Eu vou falar um pouquinho, numa outra hora, sobre a biografia deles, mas Bill Gaynor e a sua esposa Gloria, eles têm mais de 700 hinos de autoria deles. Um deles é o famoso Tocou-me, Tocou-me, Jesus tocou-me, também muito entoado. Como é que surgiu o cântico Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã? Eu tenho que olhar as minhas anotações de vez em quando aqui, mas no final dos anos 1969, 1970, exatamente os anos que eu morava nos Estados Unidos, Bill e Gloria Gaynor esperavam o seu terceiro filho, Benjamin. Mas em vez de estarem naquela grande expectativa de um novo rebento nascer na família, eles estavam muito preocupados com o que estava acontecendo no mundo. Quem viveu naquela época sabe que era uma época em que havia guerra no Vietnã e havia aquela explosão no Oriente Médio, os americanos estavam envolvidos. E a Gloria Gaynor escreve assim: a cultura das drogas estava a pleno vapor e o que aconteceria no futuro era a preocupação dos americanos. As cidades explodiam com problemas raciais e apareceu aquela teologia de que Deus está morto. Isso afetou bastante o sistema educacional da América. Na vida pessoal, quem relata é a própria esposa, Bill e eu atravessávamos o período mais difícil de nossas vidas. Bill andava desanimado e fisicamente desencorajado por uma enfermidade. A enfermidade é chamada mononucleose, que é uma doença infecciosa que é um vírus, não é? Que causa muitos problemas na pessoa. E é comum entre adolescentes e adultos jovens, especialmente estudantes universitários. E ela continua. E naquela fraqueza física, ele não tinha forças psicológicas para lutar diante dos problemas familiares. Alguém chegado a nós na igreja levantou falsas acusações e isso afetou tremendamente nossas vidas. Era a véspera do Ano Novo e eu me sentei sozinha e quieta em nossa sala, meditando no que vai acontecer nos próximos anos e que mundo o meu filho vai enfrentar. E a pergunta que vinha é: quem de sã consciência traria uma criança ao mundo naquele momento crítico da humanidade? E para Bill, o processo de voltar à vida no espírito foi gradual. Os seus problemas físicos e mentais o impediam de escrever novos cânticos. Agora é ele que escreve assim: com exceção dos amigos chegados, as pessoas não sabiam que as coisas não estavam dando certo. Coisa comum entre pastores, sabe como é que é? Eles enfrentam sozinhos. Eu subia ao palco por algumas horas, fazia minha apresentação musical e então retornava ao camarim, ou ao ônibus, ou a rumo de casa e ficava naquela depressão e enfermo até a próxima apresentação. Eu nasci para escrever canções e mesmo isso eu não conseguia fazer. E aí ele escreve: Glória vinha sempre tendo novas ideias
a esposa sempre ao lado, né? Pegava trechos bíblicos, frases da Bíblia, mas tudo desaparecia diante de mim. Eu me sentava ao piano, tentava alguma melodia, mas nada surgia. E ele continua dizendo, nós dois orávamos muito, mais do que sabíamos orar. É nessa hora que a gente ora bastante. Até que um dia o meu amigo Dr. Gillen, chefe do Departamento de Artes e Línguas da Universidade Anderson, passou lá por casa. Ele fez uma oração simples e objetiva. A oração dele foi muito simples. Ele ordenou que o inimigo largasse, tirasse as suas garras de nossas vidas. Disse amém, abraçou-nos e partiu. Nada aconteceu da noite para o dia, mas nas semanas seguintes daquela oração comecei a me sentir melhor. E aí ele começa a dizer que Glória estava para dar à luz e eu comecei a sentir que meu otimismo voltara. Então ele diz, então sentei-me ao piano e comecei a frase, porque ele vive, posso crer no amanhã. Lembrei-me de um dos meus hinos preferidos, ele, Cristo hoje vivo. Bom, aí trata-se de um hino escrito por Alfred Hackley, não é? Que escreveu depois que um judeu que assistia a sua conferência perguntou por que adorar a um judeu morto. Aí ele disse, corri até a glória e disse, essa frase seria muito apropriada para um cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. E glória preencheu o resto, porque ele tem o futuro em suas mãos, podemos viver. Que resultou na tradução em português, porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Então, naquele ano de 1970, 19 de julho, Glória deu à luz Benjamin. E nós o chamamos assim porque significa meu filho querido, filho do braço direito. Com a chegada dele, todo o resquício de depressão desapareceu. O hino surgiu num período de grande dificuldade. Mas sabe como diz o hino 126 da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Aí semana que vem nós vamos falar sobre um pouco mais da biografia dele e da história do cântico Tocou-me, Jesus tocou-me. Eu sempre esqueço de pedir, não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante para mim, para saber que mais gente está se inscrevendo e mais gente está me acompanhando nos vídeos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.